Olá, meus queridos. O segundo disco dos Wings, chamado Red Rose Speedway, era um projeto que o Paul McCartney fazia igual ao Álbum Branco. Era um disco duplo, cheio de coisas, gravações ao vivo, muita faixa boa. Chamou até o nosso querido Glyn Johns, que trabalhou lá no Get Back, para poder trabalhar agora com o Paul e fazer um descasso. Vou contar a história para vocês de como o Red Rose Speedway, que deveria ter sido um álbum duplo, virou apenas um álbum simples e foi muito criticado. Vou contar a história todinha desse álbum maravilhoso do Paul McCartney. Meu nome é João Moura, essa é Beatles School, vamos lá. Fala, meus queridos, o que foi que aconteceu? A camisa aqui da Manga com Leite, procura no Instagram, cada camisa fenomenal. Eles me presentearam com essa camisa do Jet com Paul aqui, então eu decidi usar essa camisa hoje para poder falar do álbum Red Rose Speedway, que para mim é um álbum muito gostoso, um álbum que eu tenho um carinho muito grande, mas na minha opinião, meus queridos, não vale de nada. O que vale é o que foi lançado, os críticos e se ele vendeu ou não. O que foi que aconteceu? Quando foi mais ou menos por volta de março de 1972, o Paul teve essa ideia: vou fazer um álbum duplo, com muito material, com muita coisa e tudo mais. Mas ele também pensou o seguinte: a banda Wings até então era o Paul, a Linda, o Danny Lane e o baterista Danny Cyril, né? Então eles precisavam de mais um integrante, então aí eles puxaram lá, roubaram lá o guitarrista do Joe Cocker, que era o Henry McCulloch, era um irlandês, tocava muito bem. E aí o Paul, né, recrutou esse cara a pedido até do Danny Lane, que achou que seria uma ótima ideia. Então o Henry entra aí, né? Mas aí o Paul ele já tinha material, porque ele tinha música sobrando lá do Ram, né? E teve um probleminha. O Wings Wildlife, que é um disco muito querido pelos fãs do Paul, muita gente na época não gostou, torceu o nariz, achou o disco muito ruim, aquela coisa toda. A própria EMI começou a reclamar e falar com o Paul o seguinte: o seu nome não está no álbum, a capa não dá muito bem para um fã reconhecer de longe que é você e tudo mais. Vai ter que colocar o nome Paul McCartney and Wings, né, para poder vender, né? E daí já chateou um pouco o Paul, porque o Paul realmente ele queria que o Wings fosse uma banda, né, com vida própria e aquela coisa toda. Mas a EMI já pensava diferente, né? Ela queria, Paul McCartney era um ex-Beatle, né? E até então todos os ex-Beatles usavam o próprio nome. O John Lennon tinha plástico no band, mas todo mundo via lá o John Lennon, né, com a Yoko Ono. Era meio que era senso comum, todo mundo sabia o que era. Tinha o George Harrison, que sempre usou seu próprio nome, e também tinha o Ringo, que até então ele tinha gravado 2 álbuns, o Sentimental Journey e o Book of Blues, e aí estava ali vivendo de 2 singles, o Without Camise, e logo ali em 72 viria o Back of Boogaloo. Então o Ringo estava bem, estava tranquilo. Então o Paul com esse problema, né, e recebendo muita crítica em relação a ter colocado a Linda na banda. Se o John recebeu sobre a Yoko Ono, o Paul também iria receber, porque tinha colocado a patroa lá para tocar teclado. Então o que acontece? O Paul começa a trabalhar no Olympic Studios ali em Londres, né? E quem que ele convida para o projeto? Ele convidou o Glyn Johns, um cara que ele gostava muito. Ele dá para ver no Get Back ali que ele tinha um relacionamento muito próximo do Paul. O Paul confiava muito nele, né? Então ele convida o Glyn. O Glyn já vinha agora. Ele não vinha no currículo Get Back, porque o Get Back naquela época não existia mais, né? O Get Back tinha sido, né, virou Let It Be lá em 1970 com o Phil Spector. Mas ele veio com o currículo de ter trabalhado com bandas como os Eagles e também como o The Who, né, cara? Então ele vinha com uma moral muito grande para trabalhar com os Wings. Então quando ele chega ali, o Paul vira para ele e fala o seguinte: eu quero que você não me trate como um ex-Beatle, como o Paul McCartney. Eu quero ser o baixista da banda. Eu quero que você me trate assim. Eu falei, beleza, então vamos escolher as músicas, né? Então o Paul veio com material que já vinha do Ram, músicas como Little Lamb Dragonfly, Get on the Right Thing, né? Big Bar Bad. Essas músicas chegaram, o Glyn olhou, beleza e tal. E logo o Glyn começou a não gostar muito do material. Ele começou a achar que o material que o Paul estava trazendo ele para poder gravar não estava no nível dele, né? Então o que aconteceu? Diz os livros, né, que uma vez o Glyn Johns estava ali lendo um jornal ali na mesa de som e tal, enquanto a banda, os Wings, estava puxando maconha, estava fumando maconha ali dentro do estúdio. Ele achou aquilo ali meio
E aí vocês sabem, né, cara? O Paul fumando maconha. Isso aí foi filmado, se eu não me engano, esse final de semana. E o homem não para, o homem é uma chaminé, meu filho. Fogo na Babilônia. Aí o que aconteceu? O Glyn Johns, o Paul havia pedido a ele para tratar ele como apenas o baixista. Quando o Glyn o trata como um músico comum, o Paul ficou uma fera. Tipo assim, pô, tu tá pensando que você tá falando com quem? Aí o Glyn Johns falou, mas você falou para eu te tratar como se fosse só mais um membro da banda. Falei, porra, eu sou o Paul McCartney. Daí, meus queridos, acabou. O Glyn Johns deu uma entrevista tempos depois que ele falou que o Wings não estava no nível de uma banda que ele gostaria de trabalhar, né? Ele criticou muito os Wings, ele falou também que o material não era bom, né? Mas ele falou que pelo menos agora, depois da discussão que ele teve com o Paul McCartney, pelo menos agora um respeita o outro. O negócio foi feio. Então aí o negócio desandou, meus queridos. Os Wings começaram a gravar as músicas esporadicamente, né? E fazer muito show. Chegou no meio de 72, eles caem na estrada, foram fazer vários shows, aquela coisa e tal. E isso gravando, eles gravavam em Los Angeles, gravavam no Trident Studios em Londres, gravavam em Abbey Road, aquela coisa toda. Quando foi chegando mais pro final do ano, e isso o Paul lançando single, tá? Ele lançou High, 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 lançou Mary Had a Little Lamb, e lançou também Give Ireland Back to the Irish, tudo isso em 72, né? Então o homem estava trabalhando, mas aí ele escolheu as músicas pro álbum, né? Quando foi chegando mais pro final de 72, o Paul já estava com bastante material, um tanto quanto desigual, claro, mas com bastante material. O disco seria lançado em abril de 1972. Desculpa, em abril de 1973, né? E o Paul teve um pequeno problema seguinte, a EMI veio, escutou, porque o Paul fez um acetato, que seria um disco duplo, mostrou para a EMI falou assim, não, muito ruim, tem muita coisa ruim aqui, a gente vai precisar cortar isso tudo. O Paul ficou uma fera, né, cara? Porque aconteceria depois com George Harrison, eu já fiz um vídeo sobre isso, quando ele gravou aquele Somewhere in England, né, cara? 4 músicas, o pessoal da Warner na época lá falou, não, vai ter que tirar. Isso irrita muito o artista, porque o artista, ele tem uma coisa na cabeça, ele tem uma ideia na cabeça, né? Mas o Paul chegou a guardar uma lista com a seleção de música e também esse acetato, né? E aí, pronto, o disco eles começaram a corta aqui, e acabou fazendo um disco muito pop, né, cara? O que irritou o Henry McCulloch, que anos depois, quando ele sai, porque foi o único disco ali que ele participa, né? Porque ele não participou do Wildlife e ele não participaria do Band on the Run, gravado ali em meados de 73. Então o Henry McCulloch, ele sai ali, e quando ele sai, ele fala, a seleção de músicas que o Paul escolheu para colocar não mostra o potencial da banda, que era muito mais rock and roll. Ele escolheu um material muito pop, né? E tal. E o Henry McCulloch, ele ficou lembrado pela história dos Wings como o cara que num take só, ele pede ao Paul, posso fazer o solo? Porque eu acho que a priori não teria um solo em My Love, né? E aí ele falou, posso fazer um solo? Tem uma ideia para um solo? Pô, manda ver. O cara fez o solo, o Paul se apaixonou por aquele solo. Tanto é que todas as bandas que o Paul já teve, né, desde o final dos anos 80 até o dia de hoje, o solo eles tentam replicar o solo do Henry McCulloch. Não inventa muito não, porque o solo é lindo, né? Mas enfim, eles lançam esse disco simples, né, e tal, e a EMI tava a fim de encher o saco. A primeira coisa que ela falou foi o seguinte, vai ter que colocar, como eu disse, o nome Paul McCartney and Wings, não vai ser só Wings, não. E uma outra coisinha também, eles implicaram até, porque o Paul mandou trazer uma moto lá dos Estados Unidos, que ele achou linda, ele queria estar com ela atrás, igual tá aqui na capa do disco, né. E aí o Paul colocou, porque o disco chamaria Red Rose Speedway, ele coloca uma rosa na boca, né. A rosa, logicamente, tapou aqui essa parte do Paul McCartney. Então, a EMI falou assim, não, a capa do disco vai ter que ser seu rosto para as pessoas reconhecerem. A gente não pode tomar a ferrada que a gente tomou, desculpa, passou um carro, queridos. A gente não pode tomar essa ferrada que a gente tomou com as esparsas vendas ali do Wildlife, né? Mas aí o Paul bateu o pé e falou, essa porra dessa rosa vai ficar na minha boca. E aí ele saiu com a foto, mas foi tirado foto ali, foi tirado foto dele sem a rosa na boca, tem foto até com a Linda, né? E tal. Então, enfim, meus queridos, o disco foi lançado, Paul recebeu crítica pra cacete, né? E o disco entrou pra história como aquele disco que tem My Love. Tem muito Beatle maníaco, e até McCartney maníaco, que lembra do Railroad Speedway como o disco que tem My Love, né? Mas, enfim, o disco ele não envelheceu bem como outros discos do Paul, como, por exemplo, o Ren, por exemplo, e o McCartney, eles são muito apreciados hoje em dia
pelos entendedores de Beatles aí, pessoal. Eu gosto de tudo, eu sou a pior pessoa do mundo. Tem coisa que eu não gosto. O Electric Argument, por exemplo, que foi lançado lá muitos anos depois, é um disco que não me agrada. Tem alguns músicos, aquele Liverpool Oratório é um troço que eu não gosto muito. Aquele Ram orquestrado, né? Que foi lançado, se não me engano, em 77 pelo Thrillington, que é o Paul, né? É uma coisa que eu também não gosto. Eu não sou apaixonado por tudo que os Beatles lançaram, mas e ex-Beatles, mas os discos, assim, eu de tanto ouvir, eu acabo tendo um certo carinho. Então não conte muito com a minha opinião para dar isso aí. Você vai, tem outros youtubers aí que são especializados em dar opinião, estudam isso, estudam aquilo, não eu. Então o que acontece? Eu sou mais historiador. O que aconteceu? Muitos anos depois, essas músicas, né, que foram tiradas, né, eu fiz uma listagem, vou mostrar para vocês, as músicas que foram tiradas, cara, elas foram jogadas como lado B, tem música que foi parar como como Little Woman Love, foi parar, cara, como lado B de Put It There, cara, lá da época do Flowers in the Dirt, 300 anos depois, né, então essas músicas foram sendo jogadas, né, e depois, quando aquela Paul McCartney Collection foi lançada em 1993, todos os discos do Paul, ali, dos Wings do Paul, ali até por volta, ali, se eu não me engano, do Flowers in the Dirt, aí tinha lá, né, 3, 4 faixas bônus e tal, então essas músicas começaram a ser espalhadas por aí, e outras, as pessoas que curtem muito bootlegs, tinham essas músicas e tal, enfim, quando foi por volta de 2017, o lançamento de 2018 seria o Red Rose Speedway, o Super Deluxe Box, aquela coisa que eu não tenho, mas lógico que eu baixei tudo, já ouvi milhões de vezes, mas eu não tenho fisicamente. Para mim, se eu me deparasse com essa caixa, porque eu não comprei por falta de dinheiro, não, eu nunca me deparei com essa caixa para poder comprar. Hoje em dia ela é muito cara, né? Então o que acontece? Para mim é a melhor caixa já feita, porque estou falando de quantidade de material. Porque o que aconteceu? Em 2018, quando essa caixa foi lançada, o Red Rose Speedway, veio o disco remasterizado, veio um CD bônus só com as músicas que saíram como singles, né, que a gente chama de non-álbum, né, como Live and Let Die, que foi gravada na época, né, Hi Hi Hi, Mary Had a Little Lamb, Give Her Back to the Irish, essas músicas todas, né, que foram, algumas saíram na caixa do Wildlife, mas algumas músicas saíram nessa caixa de bônus e mais alguns outtakes. Mas a coisa mais legal, fora os DVDs, que é o James Paul McCartney Show, né, que é bacana, mas estava na mão de colecionadores há muito tempo, tinha também o ratinho lá, o Mac Mouse, né, que é um show dos Wings bacanérrimo, com o Harry McCulloch, aquele povo todo, né, e aí tem um desenho animado com um ratinho, é muito legal, é muito bacana, porque foi muito bem filmado, né, cara, tipo assim, tipo Get Back, sabe, dá pra ver a espinha aqui na cara do Danny Syle na bateria, é um baita de um show, né, só que eles colocaram porque o Paul descobriu onde que estava a listagem e também o acetato de como seria o Red Rose Speedway duplo, né? E aí ele, né, remasterizou todas aquelas faixas que foram colocadas de fora e ele montou o álbum em apenas um CD, mas ele montou o álbum duplo ali, né? Que eu vou discutir com vocês aqui a listagem de músicas, né? Para saber o que vocês acham também. Antes de eu fazer isso, eu gostaria de agradecer muito um amigo meu, o Adriano. Adriano me presenteou com o único CD que eu não tinha dos ex-Beatles, que é o CD, ele não é da Paul McCartney Collection, esse aqui é o CD da primeira vez que foi lançado o Broad Street, né? Eu tinha meu velho vinil aqui e tal, mas o CD ele tem mais músicas e algumas músicas são mais longas, né? Então eu quero agradecer muito, Adriano. Adriano, Deus te abençoe, muito obrigado pelo presente. Você não tem ideia como que eu fiquei feliz, esse CD era difícil de achar. E agora eu tenho. E agradecer também ao meu outro amigo, Mário Freire, que me presenteou, né, com muita coisa sobre o Red Rose Speedway, entrevistas da época e tudo mais. Ele me mandou pelo WhatsApp. E agradecer também todos os meus amigos do meu grupo. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que são só eles, né, são os meus apoiadores. Quero agradecer a todos eles aguentam a minha chatice, mas eu também aguento a chatice deles, mas é um povo que eu adoro muito. Então vamos lá, meus queridos. O problema das faixas que foram removidas, teve um problema muito grande com o Danny Lane, né? Ele gravou uma música chamada I Would Only Smile, que é maravilhosa, né? Que não foi usada no álbum. O Paul tirou a música dele, tirou outra música dele, que era I Lie Around, que acabou sendo, se eu não me engano, o lado B de Live and Let Die, né? O que foi até um certo presente, porque vocês sabem disso, que quando os Beatles decidiram colocar
The Inner Light, como o lado B de Lady Madonna, lá no início de 1968, aquilo foi um presente pro George. Porque eu sei que você há de concordar comigo que Lady Madonna é muito mais popular para tocar no rádio do que The Inner Light. Mas as vendas de Lady Madonna são iguais às vendas de The Inner Light. Então o George Harrison ganhou muita grana. Ele ganharia depois também muita grana com Something e Come Together, mas também com The Ballad of John Yoko, com a música dele, Old Brown Shoe. Então vinha muito, tinha um mini império só sobre singles na época, né? Então o Danny Lane acabou aqui, o Paul, por ter removido as músicas dele do Red Rose Speedway, do álbum como ele foi, I Lie Around acabou sendo lá do Beijo Live Let Die, então o Danny Lane ganhou uma grana preta nisso aí. Meus queridos, diversas músicas foram removidas, né? Eu tenho aqui uma listagem para colocar para vocês, músicas como Night Out, Jazz Street, Best Friend, gravado ao vivo, que eu adoro, The Mess, que também foi lá do B de alguma coisa, não sei se foi de My Love, tal. Tem uma música Tragedy, que permeou aí todos os discos bootlegs do Paul McCartney por muitos anos, né? Seaside Woman, que era uma música da Linda, que depois seria lançada como single, a qual eu adoro, Country Dreamer, Little Woman Love e mais um montão de coisa. Quando o disco foi lançado, no dia 30 de abril de 1973, né? Vai fazer agora 50 anos, né? Eu também vou fazer 50 anos, só que em dezembro, né? O que acontece? O ano de 73 foi um ano bom, mas complicado ali entre os ex-Beatles, né? Logo ali em abril também, se eu não me engano, no dia de hoje, ou foi ontem, que foi aniversário de 50 anos da coletânea 62, 66, 67, 70, né? Os álbuns vermelho e azul. E aquilo vendeu pra cacete, meus queridos. Você imagina se o Paul McCartney colocando ali, né? Se o McCartney atrapalhou o Larry B e o Larry B atrapalhou o McCartney ali no início de 1970, você não imagina o que duas coletâneas duplas dos Beatles com seus maiores sucessos, o que isso não fez com o disco do Paul, né, cara? E também, logo agora, vai ter os 50 anos de outro disco, de um ex-Beatle, que foi do George Harrison, Living the Material World, o qual o single Give Me Love, ele que remove My Love do primeiro lugar das paradas, né, cara? E tem isso. E ao longo do ano a gente vai ter os 50 anos do disco do Ringo, né? E dos singles, né? Photograph, aquela coisa toda. Teremos também 50 anos do Mind Games do John Lennon e, pasmem, teremos 50 anos do Band on the Run, que foi lançado no final de 73. Então esse ano, meus queridos, tem 50 anos, de 60 a gente sabe que vai ter um monte. With the Beatles, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, já passou aí From Me to You, o álbum Please Please Me, né? Mas aí vocês podem esperar que vai ter muito vídeo aqui da Beatles School sobre isso. Então vamos discutir as faixas e como era o disco duplo. O disco duplo ele começa com a música Night Out, que é boa para introduzir, para começar, mas é uma música um tanto quanto esquisita. Eu entendo porque que a Yamaha mandou tirar isso aí. Depois a primeira música mesmo é Get On The Right Thing, que acabou sendo lançado no disco. O Country Dreamer segue e ela acabou sendo o lado B de Helen Wills. O disco continua com Big Barn Bad, depois a gente tem My Love, depois tem Single Pigeon, When the Night e Seaside Woman. Então, ou seja, tem muita música que acabou na seleção final. Aqui a gente tem Seaside Woman, né? Depois a gente vem também com I Lie Around, que foi o lado B de Live and Let Die. Depois nós temos duas músicas ao vivo. The Mess, que é muito conhecido pelos Beatlemaníacos, mas uma música talvez que o pessoal não conheça, que eu acho que vocês deveriam dar uma olhada, uma música chamada Best Friend, que para mim é uma das melhores músicas desse álbum, mas ela foi gravada ao vivo, mas quem tem bootlegs, infelizmente não sei eu aqui, mas quem tem bootlegs sabe que existe uma versão em estúdio dessa música, uma música maravilhosa, eu não consigo entender porque o Paul não lançou. Depois tem Loop, First Indian in the Moon, né, uma música meio Pink Floydiana, né, mas eu gosto muito, e depois vem o Medley. E o Medley, ele foi muito criticado, porque ele era uma coleção de músicas inacabadas que o Paul decidiu colocar no final do álbum, né? E saiu no final do álbum mesmo, do Red Rose Speedway, mas o pessoal foi comparar com o quê? Com o Medley de Abbey Road, que é uma tremenda de uma sacanagem, né? Então o que aconteceu? Uma comparação injusta, e aí o pessoal desceu o pau, falou que o Paul levou o Wings ao fracasso por causa disso aqui. Muita gente falou isso aí na época, né? Temos também Mama's Little Girl, I Would Only Smile, que é do Danny Lane, Only One More Kiss, aí depois vem Tragedy, que foi removido, e o disco fechava com Little Lamb Dragonfly, né? Esse era o disco duplo, depois eu quero saber o que você acha dele aí, se você tiver como ouvi-lo, né, cara? E aí, nessa caixa Super Deluxe, vem um disco 3 ainda com músicas como Little Woman Love, Hi Hi Hi, See Moon, and Live and Let Die, ou seja, eu sempre brinco que se os singles, né, tipo assim, se Live and Let Die
tivesse sido lançada dentro do Red Rose Speedway, teria sido um disco com 2 sucessos, que seria My Love e Live and Let Die, né? Teria 2 músicas icônicas no mesmo álbum e tal. Mas por fim, meus queridos, só uma opinião minha, muita música, elas foram removidas e foram colocadas, umas não foram nunca lançadas, né? A não ser agora, né? Mas na época elas não foram lançadas, outras eram sombras do Ram e não foram aproveitadas nem no Wildlife, né? E nem depois, né? Tem música ali que nem depois. Então, músicas que foram gravadas para o projeto do álbum duplo Red Rose Speedway, você pode falar assim, tinha coisa boa ali. Parece que o que tinha de bom o Paul fez no álbum o Red Rose Speedway como a gente o conhece, né? E o restante, não tinha música boa. Se fosse bom, meus queridos, estaria depois no Band on the Run ou no Venus and Mars, que foram os álbuns que se seguiram, né? Então, ou seja, o Band on the Run é um álbum com nenhuma música velha do Paul, né? Foi um álbum que saiu todo papapá. E também o Venus and Mars, né? Então, há de se concordar com a EMI de que um álbum duplo seria ruim para a carreira do Paul ali, que eu sei, meus queridos, contar a história depois que a gente já sabe o final é fácil, né? Ninguém imaginaria que o Paul lançaria um álbum maravilhoso como Band on the Run ali no final daquele ano, né? Então, a imagem da EMI era o Paul, ele recebeu críticas pelo McCartney, recebeu críticas pelo Ram, críticas abertas de John, George e Ringo, o que eu acho, assim, ridículas as críticas deles, né? Porque o Ram foi um álbum que acabou envelhecendo muito bem. O Wildlife, ele recebeu críticas e tal, então a EMI estava com o pé atrás, né? Mas, comparados a algumas coisas que a EMI teve que lançar naquele ano, o Red Rose Speedway duplo teria sido muito melhor que talvez 90% das coisas que foram lançadas na EMI naquele ano. Essa é a história para outro dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Clica aí no gostei, né? Se inscreva no canal, não porra nenhuma, escreve se você quiser, curte se você gostou, se você não gostou, ignora. Um grande abraço para vocês, vocês se cuidem.